Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num momento que é um divisor de águas em Harry Potter e a Câmara Secreta. Um capítulo onde meses de uma paz bem frágil são completamente destruídos e a crise em Hogwarts simplesmente explode. É aqui que o jogo vira. A gente vai acompanhar essa escalada da crise em 5 momentos-chave. Vamos começar com aquela calmaria que antecede a tempestade, depois a gente passa pelo roubo, que joga lenha na fogueira do mistério, o ataque que paralisa a escola, a queda dos protetores de Hogwarts e, por fim, as pistas enigmáticas que se tornam a única esperança. Então, para a gente entender o tamanho do baque, a gente precisa primeiro sentir o clima que estava em Hogwarts. O perigo parecia ter sumido. Uma tranquilidade bem incomum tinha tomado conta dos corredores, fazendo todo mundo, de alunos a professores, baixar a guarda. Pensa bem, 4 meses. 4 meses inteirinhos sem nenhum ataque. Nada de sussurros sinistros pelos corredores, ninguém mais foi petrificado. E isso, claro, criou uma perigosa e totalmente enganosa sensação de segurança que estava prestes a ser feita em pedaços. E olha, os sinais de que tudo tinha voltado ao normal estavam por todo canto. As mandrágoras, que eram a grande esperança de cura para os petrificados, estavam quase no ponto. A hostilidade contra o Harry diminuiu bastante. Até o Pirraça, o Poltergeist, sossegou o facho e parou com as provocações dele. A impressão que dava é que a ameaça tinha simplesmente desaparecido. A vida em Hogwarts voltou a ser, vida de escola. A maior preocupação da galera de escolher as matérias do próximo ano, uma coisa super normal. Mal sabiam eles que toda essa rotina era só o palco sendo montado para o horror que estava prestes a despertar. E é exatamente aí, nesse clima de paz, que a primeira peça do dominó tomba. Um evento que não envolve um monstro, mas que quebra essa calmaria e traz o mistério de volta de um jeito bem pessoal e invasivo. Imagina a cena. O Harry volta pro dormitório da Grifinória, exausto, mas super feliz depois de um treino de quadribol, e dá de cara com o caos. O baú dele foi arrombado, as coisas rasgadas, o quarto inteiro vandalizado. E não foi um ato aleatório, não. Foi uma invasão com um alvo bem claro. No meio daquela bagunça toda, o Harry percebe que só um item sumiu. O diário de Tom Riddle. Aquela peça central da investigação dele. Ou seja, o ladrão sabia exatamente o que estava procurando. Entrou ali, pegou o diário e ignorou todo o resto. Aí fica a pergunta, né? E é uma pergunta que dá até um arrepio. Quem faria uma coisa dessas? E mais importante, como? Afinal, só um aluno da Grifinória conseguiria entrar no dormitório. E é aqui que a ficha cai, e é uma ficha bem pesada. Ninguém de fora conhece a senha da torre da Grifinória. A ameaça não estava só dentro do castelo, estava dentro da própria casa dele. A traição parecia ser a única explicação possível. E como se o roubo já não fosse alarmante o suficiente, a ameaça original retorna, e com força total. No caminho para o campo de quadribol, aquela voz sibilante e assassina ecoa de novo na mente do Harry, parecendo mais faminta e mais perigosa do que nunca. O monstro estava caçando outra vez. Enquanto o Harry fica ali paralisado de medo por causa daquela voz, a mente da Hermione, como sempre, está trabalhando a 1000 por hora. Ela tem um estalo, uma revelação que parece conectar as peças do quebra-cabeça. E a reação dela, correr para a fonte de todo o conhecimento. A biblioteca, claro. E então, o momento que todo mundo temia finalmente chega. A narrativa dá uma virada brusca e sombria, transformando a ameaça de um sussurro aterrorizante em uma realidade concreta e de partir o coração. No campo, com os times prontos e a torcida em êxtase, a professora McGonagall surge com uma expressão muito grave. Usando um megafone mágico, a voz dela ecoa pelo estádio, anunciando o cancelamento da partida e espalhando uma onda instantânea de confusão e medo. Enquanto guia o Harry e o Rony de volta para o castelo, a voz dela, surpreendentemente gentil, tenta prepará-los para o choque. As palavras pesam no ar. Houve um novo ataque, e dessa vez foram 2 vítimas. Na enfermaria, a verdade atinge eles como um soco. Ali, deitada numa cama, completamente imóvel, com os olhos abertos e vidrados, está a melhor amiga deles. O grito do Rony ecoa o horror que os dois sentem. O monstro tinha chegado até eles. As consequências são imediatas e drásticas. A Hermione, uma monitora da Corvinal, a Penelope Clearwater, estão petrificadas. Elas foram achadas perto da biblioteca, com um pequeno espelho no chão ao lado delas. Da noite pro dia, Hogwarts se transforma numa fortaleza. Acabou a liberdade, ninguém pode andar sozinho, nem para ir ao banheiro. A escola entra num lockdown total
e o medo é palpável em cada corredor. Esse ataque não aterroriza só os alunos. Ele desencadeia uma crise política. Forças externas usam o caos como desculpa para tomar o poder, removendo as duas figuras de proteção mais importantes de Hogwarts. Em meio ao medo e à desconfiança, o Harry e o Rony tomam uma decisão desesperada. Eles precisam de respostas, e a única pessoa que pode tê-las é o Hagrid. Desafiando as novas e rígidas regras, eles usam a capa da invisibilidade para atravessar os corredores vigiados e chegar até a cabana do guarda-caça. O que eles encontram lá é uma cena de tensão absurda. Primeiro, chega o ministro da magia, Cornélio Fudge, junto com o Dumbledore, para prender o Hagrid por precaução. Mas, momentos depois, entra o Lúcio Malfoy, e fica claro que o alvo dele é muito maior. A situação escala de uma prisão para um verdadeiro golpe. Em questão de minutos, o sistema de apoio do Harry desmorona. O Hagrid é levado injustamente para a prisão de Azkaban, como um bode expiatório. Em seguida, o Malfoy, com uma ordem de suspensão assinada pelos conselheiros da escola, tira o Dumbledore do poder. Numa única noite, Hogwarts perde seus 2 maiores defensores. Com o caos instalado e a esperança quase perdida, os 2 guardiões depostos deixam para trás mensagens finais. Pistas enigmáticas que se tornam a única esperança que resta para o Harry e o Rony. Enquanto está sendo levado, o Hagrid lança uma última e estranha pista. Ele grita para quem quiser ouvir que para encontrar a verdade basta seguir as aranhas. Um conselho bizarro e aterrorizante, mas é a única pista que os garotos têm em mãos. O Dumbledore, por sua vez, antes de sair, dirige um olhar super significativo para o canto onde o Harry e o Rony estão escondidos. E ele declara que a ajuda sempre estará disponível em Hogwarts para quem a pedir. É uma promessa, uma mensagem direta para eles. E isso nos deixa com a pergunta final. Dumbledore foi afastado, Hagrid foi preso e o monstro ainda está à solta. A responsabilidade recai inteiramente sobre os ombros de Harry e Rony, deixando uma questão assustadora no ar. Como eles, sozinhos, podem ter sucesso onde os bruxos mais poderosos falharam? A resposta está em algum lugar na escuridão que se aproxima.